Declaro aberto a 12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para ocupar a primeira secretaria. Informo que esta sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço www.recife.pe.leg.br e após a reunião estará disponível para download. Gostaria de passar a palavra agora ao primeiro secretário para que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 11ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 28 de agosto de 2013. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Jaderval de Lima. Aos 28 dias do mês de agosto de 2013, às 15 horas, na Sala João Negro Montes Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, cita Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, que ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, vereadores Augusto Carreira e Jaderval de Lima, e a presença dos demais vereadores deste poder. Submetida à apreciação do plenário, foram as mesmas aprovadas, sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que eu procedesse à leitura do expediente. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade em que foram registradas a presença dos vereadores. O vereador Carlos Guerra, fazendo uso da palavra pela ordem, anunciou que o mesmo, sem gravação, a legitimidade do registro. Ainda pela ordem, a vereadora Priscila Krause disse que a sessão não disponibilizava de taquigrafia para ser registrada. Em seguida, o senhor presidente anunciou que haveria a realização da sessão. E pela ordem, o vereador Henrique Leite congratulou-se com a decisão da mesa. Em seguida, o senhor presidente enfatizou que a sessão seria realizada e que esta casa daria uma lição de respeito para com a cidade. Solicitou que o salário também serviço de registro e gravasse a sessão. Anunciou a presença de 2 taquígrafas na sessão que fariam o registro através de notas taquigráficas. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5432/2013, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao senhor presidente da LOB no sentido de determinar os serviços de captação e limpeza na rua Planaltina, na comunidade de Alto Santa Terezinha, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 5443/2013, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do Recife, no sentido de autorizar a colocação de tampa de galeria na rua Baguari, no bairro da Mangabeira. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 5447, de autoria do vereador Fernando, formando apelo ao excelentíssimo senhor presidente da Compesa, no sentido de determinar o serviço de obstrução da rede de esgoto na estrada do Remédio em toda a sua extensão, no bairro da Afogado. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 5455/2013, de autoria da vereadora Michele Collins, de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, no sentido de pavimentação e drenagem e calçamento na avenida 21 de janeiro, bairro de Boa Viagem. Foi aprovado. Do requerimento 54/2013, de autoria da vereadora Michele Collins, de indicação ao presidente da Enlurb, no sentido de determinar a colocação de lixeiras na rua Florestal, bairro do Jordão. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 54 de 2013, de autoria do vereador Marcos Aurélio, dirigindo indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do Recife, no sentido que seja aceita a indicação de nome Aerocentro da Mulher Metropolitana em Brasília Teimosa. Foi aprovado.
Discussão única do parecer 386/2013 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 10/2013 de autoria do vereador Almir Fernando, que denomina-se-á Engenheiro Jaime Guzmão, o viaduto ponte que será construído entre os bairros de Monteiro e Putinga, na cidade do Recife, foi aprovado. Primeira discussão do parecer número 375 da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com as comissões de Finanças e Orçamento e de Obras e Planejamento Urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei 28/2013 de autoria do chefe do Poder Executivo, que desafeta parte da Praça 11 e Rua Interna para fins de concessão por um período de 20 anos, denominada Praça 11 Logradores Internos, bem como da emenda da relatoria das referidas comissões. 3/5. Votaram os senhores vereadores Geraldo Pinto, Aerto Luna, Alfredo Santana, Fernando Amaral Mavari. Fez correção de voto, total de 33 votos, foi aprovado. Fez declaração de voto, o vereador Rojogo fez uso da palavra pela ordem, o vereador Gilberto Alves, fazendo esclarecimento sobre o projeto. Também fez uso da palavra pela ordem o vereador Raul Jugman, questionando a inversão de pauta. O senhor presidente esclareceu, informando que houve a solicitação feita pelo vereador Antônio Luiz Neto, seguida o vereador Raul Jugman leu o artigo 294 do regimento interno sobre a ordem dos blocos de sessão. Senhor presidente, em seguida, o senhor presidente encerrou a presente reunião e convocou a casa para se reunir logo mais às 17h46, em caráter extraordinário no local de costume, da qual foi lavrada, apresentada e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida a primeira ata, senhor presidente. São 4. São mais 3. Ata da primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 16ª reunião, realizada no dia 26 de agosto de 2013. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, aos 28 dias do mês de agosto de 2013, às 17h46, na sala João Diego Monte Filho, sala das sessões, no andar de terra da casa Zé Mariano. Nada mais, havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quinta-feira, 29 de agosto de 2013, às 10 horas, em calado solene, no local do costume, declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada, apresentada, depois de lida, aprovada e assinada por quem de direito. Ata da reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Antônio Calor, realizada no dia 29 de agosto de 2013, presidência do excelentíssimo senhor vereador Heriberto Rafael. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações, encerrou a presente reunião e convidou todos os presentes em nome do homenageado para um coquetel no jardim interno dessa casa. E nada mais havendo a tratar, convocou a cá para se reunir logo mais às 17 horas, em caráter solene, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lada e aprovada. E apresente a ata, e depois de lida aprovada, vai assinada por quem direito. Ata da reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Ronaldo Correia de Brito, realizada no dia 29 de agosto de 2013. O homenageado agradeceu a todos da mesa e todos os presentes do plenário e fez em seguida a leitura de um discurso, cópia anexa aos anais desta casa. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações e encerrou a presente reunião. E nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã, 30 de agosto de 2013, às 17 horas, em caráter solene, no local de costume, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Ata da reunião solene para entrega da medalha José Mariano ao senhor João Coelho, autoria do vereador Anderson Sobral Florencio, realizada no dia 30 de agosto de 2013, presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Em seguida, o senhor presidente, em nome da mesa, saudou o desembargador e excelentíssimo senhor Gustavo Lima, o deputado federal, o senhor Raul Henri, o deputado estadual, o excelentíssimo senhor Daniel Coelho, e ao autor dessa homenagem, o excelentíssimo senhor vereador Anderson Florencio. Na condição de presidente, externou sua satisfação e honra em presidir esta homenagem ao grande amigo João Coelho. E nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 2 de setembro de 2013, no local de costume, no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida as atas, senhor presidente. Após a leitura das atas, colocamos as respectivas atas em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado as atas. Peço ao vereador Almir Fernando que proceda à leitura do expediente.
Projeto de Decreto Legislativo número 29/2013, de autoria do vereador Marco Aurélio Medeiros. Projeto de Resolução 25/2013, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Ofício 574/2013, enviado pelo Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo número 30/2013, de autoria do vereador Davi Muniz. Lido o expediente, senhor presidente. Após a leitura do expediente, passamos então ao pequeno expediente, a qual convido a vereadora Aimee Carvalho, primeira oradora inscrita. Não está ausente. O vereador Alfredo Santana. Pequeno expediente, Vossa Excelência vai. Vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes hoje aqui nessa sessão plenária. Senhor presidente, eu já anunciei a semana passada no microfone de à parte, mas vou aproveitar que eu tinha esquecido na semana passada, vou reiterar aqui a filiação do vereador Josenildo Sinés ao PTB, a qual eu compareci lá com a presença do presidente estadual Armando Monteiro e do presidente municipal Antônio Luiz Neto. Parabéns, vereador, pela sua nova filiação. Já que estamos em utilidade pública, eu queria aqui também anunciar e parabenizar a Éden pela sua estreia hoje lá na JC News. Então, lhe parabenizo e muito sucesso para você nesta emissora. Quero aqui, senhor presidente, anunciar que o PCdoB está realizando esse ano o 13º Congresso do PCdoB, do dia 13 ao dia 16 de novembro de 2013 em São Paulo. E para isso a gente está realizando várias reuniões de base aqui no município. Todo o Brasil está acontecendo essas reuniões de base, nas distritais. E eu tenho capitaneado e presidido algumas reuniões na Distrital Norte. Já fizemos a primeira em Chão de Estrelas, fizemos outra em Alto Capitão, sexta-feira próxima será no Alza Bonifácio, e na posterior, dia 13, será lá em Nova Descoberta. Mas essas reuniões têm acontecido em todo o Recife e em todo o Brasil. Aqui no Recife, em toda a região, são várias reuniões que estão acontecendo, para que a gente possa escolher os delegados para a conferência municipal que acontecerá no dia 28 de novembro. Ainda estamos vendo o local, mas já está prevista para o dia 28 de novembro, onde também iremos escolher os delegados para a estadual, que acontecerá no dia 11, 12 e 13 de outubro. Então a gente está nessa reunião de base, discutindo, debatendo as teses do partido, né? E essas teses têm na sua primeira etapa o balanço dos governos Lula e Dilma, atualização da perspectiva para o Brasil, a construção do partido nesta realidade inédita e as diretrizes para o seu fortalecimento. A segunda etapa dessas teses para debate do 13º Congresso do PCdoB, o balanço e tendências da crise estrutural e sistêmica do capitalismo, do mundo em transição e da nova luta pelo socialismo. Então a gente está fazendo essas reuniões, debatendo com as bases as teses para o Congresso, 13º Congresso do Partido. E hoje, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, teremos hoje aqui, nesta casa, no plenário, a partir das 19 horas, o lançamento dessas teses aqui, a nível municipal e estadual, aqui em Pernambuco, quando teremos a presença de Haroldo Lima, que foi deputado federal por 5 mandatos, foi presidente da Agência Nacional de Petróleo e Gás, e faz parte da Executiva Nacional do nosso partido. Então, Haroldo Lima estará aqui presente, e teremos a presidência dos debates aqui com o Luciano Siqueira, que é o presidente municipal, Luciana Santos, que é a vice-presidente nacional do nosso partido. Então, aproveito para convidar todos
que queiram comparecer, que queiram prestigiar e queiram debater com o Partido Comunista do Brasil as teses que serão discutidas com seus delegados lá em São Paulo, no 13º Congresso. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, o motivo que me traz essa tarde ao pequeno expediente destina-se a levantarmos uma questão aqui muito importante para a cultura, para a educação no município da cidade do Recife. Como presidente da Comissão de Educação e Cultura, Turismo e Esportes dessa casa, tenho a preocupação e o dever funcional de zelar e fiscalizar pelos equipamentos, pelas nossas escolas, enfim, tudo que dá sustentação à educação no município da cidade do Recife. Fizemos um levantamento recentemente sobre as nossas bibliotecas públicas do município da cidade do Recife e o que constatamos é uma vergonha para todos nós. Toda cidade que tem a pretensão de formar bem a sua juventude, a sua infância, que tenha a preocupação com a preservação da sua memória, que tenha a preocupação com o intelecto, com a discussão do seu futuro, precisa ter bibliotecas, vereador Anderson Florencio. Eu passei um tempo procurando, investigando quais foram as últimas bibliotecas que foram construídas na nossa cidade. Esse é um tema que não existe. A última grande biblioteca que foi feita nessa cidade está aqui bem pertinho, que é a nossa Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, a vizinha à nossa escola ali, Ana Rosa, aqui no 13 de maio. É uma biblioteca que já tem 40 anos. E é uma biblioteca pequena, acanhada, com poucos recursos, enfim. Essa é a nossa maior biblioteca. Isso é do governo do Estado. No município a situação é mais grave. Nós temos 2 bibliotecas em situação de muita dificuldade. Uma em Afogados, que dá para funcionar precariamente, mas quando chove tem que parar. E a outra é a biblioteca, vereadora Michele Collins, a biblioteca lá em Casa Amarela. Essa biblioteca de Casa Amarela, ela está completamente destruída. A comunidade está pedindo o apoio desta casa. Está pressionando a prefeitura para que a prefeitura possa recuperá-la. São jovens que não conseguem encontrar um ambiente adequado para a preparação, por exemplo, do vestibular. Quando as pessoas não têm um ambiente em casa que possa favorecer o estudo, é muito difícil você estudar. Se a sua casa não oferece o ambiente apropriado, por ser pequena, ou por ter muita gente em casa, ou a concorrência sempre constante do ventilador, do televisor, é importante que o jovem tenha uma biblioteca para que ele venha frequentar. A biblioteca, nós não construímos novas bibliotecas e as existentes estão completamente inaptas ao recebimento dessa juventude que precisa de um ambiente adequado. A concepção de biblioteca, inclusive, vem sendo modificada. Ou seja, antigamente a biblioteca ela tinha uma importância muito grande por ser lá onde a gente encontra os livros. Hoje, a biblioteca, ela, além de ser o local onde a gente encontra os livros, mas ela deve ser o local onde a gente tem acesso à rede mundial de computadores
e onde a gente possa estudar, onde a gente possa ter um ambiente de paz, de sossego, de tranquilidade para passarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas estudando, principalmente aqueles que estão tentando uma vaga num concurso público ou uma vaga numa universidade. A Prefeitura da cidade do Recife, eu faço um apelo ao líder Gilberto Alves, para que a Prefeitura da cidade do Recife recupere a biblioteca de Casa Amarela. A biblioteca foi destruída ao longo das gestões recentes do Partido dos Trabalhadores. E faz 8 meses que a atual gestão tomou posse, mas até agora a biblioteca continua no mesmo estado de abandono. Então venho aqui, no pequeno expediente, fazer aqui o registro público de que estamos acompanhando a situação das duas bibliotecas, a de Casa Amarela e a de Afogados. E vamos torcer para que o prefeito Geraldo Júlio construa uma nova biblioteca na cidade do Recife, ao longo dos seus 4 anos, mas uma biblioteca decente, vereador Eurico Freire, que possa fazer com que a juventude tenha um ambiente adequado para o estudo. Muito obrigado. Próxima vereadora. Senhor presidente, por questão de ordem, eu gostaria de pedir a dispensa de prazo da PDL 30/2013. PDL, sim. Está pedindo dispensa de prazo, Se trata de uma entrega de título de cidadão ao pastor da Igreja Adventista. Referido o pedido de Vossa Excelência, eu vou proceder a dispensa de prazo após o pequeno expediente, quando encerrar. Vereadora Priscila Krause, a próxima vereadora escrita, declinou. Pois não, pela ordem, vereador. Eu gostaria de solicitar à mesa um minuto de silêncio pelo falecimento do compositor pernambucano Carlos Fernando, também produtor cultural, com mais de 150 canções, especialmente sobre o frevo, como Banho de Cheiro, uma das mais conhecidas. Foi ele produtor cultural do Asas da América, um dos pilares do frevo pernambucano, que faleceu aos 75 anos, na tarde de ontem. Deferido o pedido de Vossa Excelência, após o pequeno expediente, eu vou conceder esse minuto de silêncio. Vereador Eduardo Cheira, Vossa Excelência é o próximo orador. Declina. Vereador Marco Aurélio, não está presente. Vereadora Isabela de Roldão, também não. Vereador Eurico Freire, Vossa Excelência tem 5 minutos. Fernando ou Fernando? Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Eu venho, vereador, ilustre vereador, eu venho a esta tribuna, na tarde de hoje, fazer o registro e dizer da minha expectativa enquanto cidadão, enquanto vereador desta capital do estado de Pernambuco, a cidade do Recife, com relação ao programa Mais Médicos. Hoje o estado está recebendo a atuação de 62 médicos, o Recife recebendo a atuação de 12 médicos em suas mais diversas comunidades. E eu gostaria, brevemente, Josenildo, de falar do ponto de vista em que eu enxergo esse programa. Minha família é da cidade de Vitória de Santo Antão, e eu nasci no Recife, de 9 irmãos, porque na ocasião não tinha, e já faz 46 anos,
mas eu acho importante resgatar, porque na ocasião não tinha médico disponível na maternidade que pudesse fazer o parto. E os meus demais irmãos foram partos normais. Eu vim morar aqui no Recife, no bairro do Recife, ou no bairro do Ibura, na ocasião, com 3 anos de idade, e tínhamos também lá uma completa ausência de assistência médica, vereadora Michele. Morei lá até os 13 anos, me mudei para o bairro do Ipicep, essa realidade permaneceu e foi evoluindo com alguns programas do governo federal, governo estadual, governo municipal, os 3 poderes. Eu lembro de um governador que recentemente fazia a promessa de construir, como o tempo é breve, eu vou já dar um pulo aqui nesse resgate, mas um governador que fazia a promessa de construir 3 grandes hospitais, porque além de médicos faltava também equipamentos, faltava hospitais, e que o governador não saiba, mas eu fui um dos, na ocasião de sua campanha, que duvidei, disse que não vai construir 3 grandes hospitais, isso é uma promessa, uma defasagem antiga, e eu era um dos que questionava a construção desses hospitais. E o então candidato e governador Eduardo Campos construiu esses aparelhos. A gente tem visto também o avanço, através do programa do governo federal, a construção das UPAs. Mas a realidade da ausência de profissionais médicos continua, persiste. O Brasil tem 1,8 por 1.000 habitantes. Isso a gente, considerando, vereador Eri, que essa divisão, ela não é equiparada. A gente sabe que alguns de nós, seja por berço, por vir de famílias em condições mais abastadas, ou pela própria condição de vereador hoje, tem um acesso melhor a esses profissionais, mas a maioria da população continua sem ter acesso ao profissional médico. Países como a Argentina, nosso vizinho, tem 3,2, Uruguai 3,7, Portugal 3,9, Espanha 4 por 1.000 habitantes. O programa Mais Médicos, um programa ousado, pretendemos retomar o assunto no grande expediente, tem o grande desafio de minimamente dar uma resposta. É como eu disse, um programa ousado, mas que hoje, com esses 62 médicos do Estado, esses 12 aqui na cidade do Recife, nos dará instrumento de avaliação. Porque a intenção não basta, ela é boa, eu faço o registro. Mas como representantes do povo, nós estaremos acompanhando, avaliando, apoiando e cobrando, se não corresponder à expectativa gerada na população e nós que representamos essa população. Muito obrigado. Vamos, nesse instante, solicitar a todos os vereadores que possam ficar de pé para que possamos proceder 1 minuto de silêncio em homenagem ao Carlos Fernando. Vamos fazer uma consulta agora aos líderes dos partidos para a dispensa de prazo do projeto de lei número 30. PSB, Stefano Menudo, Marco Aurélio.
PT Osmar Ricardo. Bloco PSL, PTdoB, PRP, PT, PRTB, Rogério de Lucas, Marcos de Bria. PTN, Gilberto Alves. PTB, Antônio Luiz Neto. Dispensa de prazos, vereador. PHS, Davi Muniz. PV, Eurico Freire. PTC, Erivaldo da Silva. PMDB, André Ferreira. PSDB, Aline Mariano. André Regis. DEM, Priscila Krause. PCdoB, Almir Fernando. PPS, Raul Jugman. PDT, Isabela de Roldão. PRB, Alfredo Santana. PP, Michele Collins. E PR, Romerinho Jatobá. Portanto, concedida a dispensa de prazo. Declaro encerrado o pequeno expediente. Passamos para o prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 5483 de 2013, de autoria do vereador Jateval de Lima. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5530 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5573 de 2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental. Senhor presidente, no momento 25 vereadores presentes, número suficiente para deliberar a ordem do dia. Peço ao secretário também que proceda à ordem do dia. Discussão única do requerimento 5482, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5484, 5485, 5486, 5487, 5489, 5490, 5491, 5492, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5526, 5527, 5528, 5529, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539 de 2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Adiada a discussão do requerimento 5488 de 2013, de autoria do vereador Davi Muniz. Discussão única dos requerimentos 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499 de 2013, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5500 e 5501 de 2013, todos de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5502, 5503, 5504, 5545 de 2013, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Discussão única do requerimento 5523 de 2013, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5540, 5541, 5542, 5543, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560 de 2013, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5569, 5570 de 2013, todos de autoria da vereadora Michelle Colles. Já tem mais um aqui, velho. 55, Presidente, tem mais um 5571. Todos de autoria da vereadora Michelle Colles. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única 3/5, projeto de decreto legislativo número 08 de 2013, de autoria da Comissão Executiva, que concede o título de cidadão do Recife à ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Barros. 3/5. Solicitando vereador. Já está liberado o painel, os vereadores podem votar. Tem mais alguém lá? André Regis. 3/5, título de cidadão no caso aqui. Vote sim, vereador. Eurico Freire. Marcos Brito, né? Almerino. Tem mais ninguém não. Vê se tem mais vereador. Vem não.
ficou prejudicado o processo aqui. A gente vai colocar na primeira votação da pauta de amanhã. Passamos agora para o grande expediente, e a primeira oradora inscrita, a vereadora Priscila Krause. Vossa Excelência pode usar a tribuna e dispor do tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores. Em maio desse ano, eu me lembro que vim à tribuna desta casa, vereador André Regis, para tratar de um assunto que ele tem sido recorrente. Pelo menos ele foi recorrente durante meus 2 primeiros mandatos, nos 8 últimos anos, e me parece que ele não vai sair da pauta. E eu gostaria muito que esse assunto saísse da pauta, porque significaria que ele teria sido resolvido. Que é exatamente, vereador Gilberto Alves, em relação ao fornecimento da merenda escolar na cidade do Recife. E o Diário de Pernambuco, desde sexta-feira, que traz uma série de matérias mostrando bem o tamanho do problema que isso significa para a cidade do Recife. A matéria da sexta-feira tem o seguinte título: Merenda indigesta ao cofre público. Trata do contrato entre a Prefeitura da cidade do Recife e a SP Alimentos, empresa bastante conhecida do Ministério Público Federal, porque é investigada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, no Brasil afora, e se tentava passar a ilusão de que aqui em Pernambuco, de que aqui no Recife seria diferente. Quando, na verdade, o Diário de Pernambuco traz à tona uma auditoria, das muitas auditorias especiais que existem naquele tribunal, em cima das questões da Secretaria de Educação, trazendo um claro desvio de recursos no ano de 2011, na gestão do então prefeito João da Costa. Naquele ano, foram simplesmente compradas 688.562 merendas a mais do que o necessário. Isso dá um desperdício, vamos usar a palavra desperdício para não usar outra, de algo em torno de 2 milhões de reais. Esse já foi uma coisa apontada pelo Tribunal de Contas. Dando sequência às matérias que o Diário vem publicando, no dia de hoje, o jornal rememora exatamente o assunto que me trouxe a esta tribuna em maio, que foi o outro contrato da merenda escolar, o que é feito entre a Prefeitura e a empresa Geraldo J. Coan. E qual foi a nossa questão, nosso questionamento naquele momento, e que continua sendo o mesmo, e que eu gostaria de repeti-lo, porque ele continua sem resposta. Esse contrato entre a Prefeitura da cidade do Recife e a Geraldo J. Coan, o primeiro remete ao ano de 2004, final da primeira gestão João Paulo. Mas a última vez que foi feita uma tomada de preço foi um contrato em 2006 e o outro em 2009. A partir daí nós tivemos vários aditivos, vereador Anderson, sempre renovando esse contrato. E esses 2 contratos. E os últimos aditivos
que nós tivemos foi em setembro de 2011 e o outro em dezembro de 2011, ambos aumentando esse contrato por 12 meses. Ora, esse contrato acabou, expirou. E não existe, absolutamente não existe, nenhuma outra publicação no Diário Oficial dando conta desses dois contratos. E aí fica a pergunta que precisa ser respondida. Como está sendo fornecida e sendo paga a merenda escolar para as RPAs 1, 4, 5 e 6, que são as RPAs, vereador Raul Jugman, que estão sob a responsabilidade da Geraldo J. Coan. E aí, Vossa Excelência podia me dizer, não, vereadora, mas não tem mais fornecimento por parte da Geraldo J. Coan. Tem sim, vereadores. Tem sim. No mês de abril, vários empenhos foram liquidados e pagos em favor da Geraldo J. Coan, no mês de abril deste ano, no valor de 1.750.000. Esses liquidados. Destes, 850.000 foram pagos. Então, existe uma relação ainda estabelecida entre a Prefeitura da cidade do Recife e esta dita empresa. E o que precisa ficar claro, e que não foi respondido a contento no momento, é como isto está acontecendo. E como é que um governo que se diz novo, que se propõe a ser novo, continua com práticas antigas e lesivas, ruins para a administração pública, lesivas ao erário, vereador Anderson Florencio. Essas coisas não foram respondidas. Eu me lembro muito bem que na ocasião foi dito que seria feita uma licitação em junho. Nós estamos há quase 60 dias de junho e isso não aconteceu. Essa má prática e todas essas questões, elas não eram novidades. Além de ter sido tratadas aqui várias vezes, eu não acredito que um governo de transição não tenha tratado, vereador André Regis, um dos problemas mais agudos da administração, que é o fornecimento da merenda escolar. E que se passe 8 meses, aliás, mais de 8 meses, para se promover uma ruptura com essas práticas vigentes na cidade do Recife. Qual é a dificuldade de se romper com isso? O que o Tribunal de Contas encontrou no ano de 2011, na SP Alimentos, não será surpresa para mim se tiver acontecido no ano de 2012 e se tiver acontecido nos 6 primeiros meses de 2013. Eu espero que não, porque isso traz um prejuízo muito grande. Vossa Excelência, vereador André Regis, fala todos os dias aqui da qualidade do ensino do Recife. Nós falamos que é péssima. E seria muito bom se nós precisássemos apenas discutir isso. Nós não precisássemos discutir a questão do fardamento, do material de limpeza, continuar discutindo a questão da merenda. A gente não está discutindo sequer a qualidade da merenda. Sequer a qualidade. Pergunte a qualquer criança que estuda no Recife se o munguzazinho servido pela SP é bom. É incomível. A gente não está discutindo sequer a qualidade. A gente está discutindo uma questão lastimável. O emprego dos recursos para a compra da merenda. Eu queria muito não precisar fazer isso aqui, vereador Raul Jugman. Mas o nosso dever, como vereadores, não nos permite nos dar o luxo de não discutir um problema tão importante. E a atual gestão precisa se posicionar. Como vai se portar em relação a isso?
Mas eu gostaria de escutar a parte de Vossa Excelência. Vereadora Priscila Krause, serei breve. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la pelo pronunciamento, trazer a essa casa esse tema de tamanha relevância, por defender aquelas crianças pequenas que todos os dias estão lá com fome, esperando a alimentação adequada para poder estudar nas nossas escolas municipais. Muitos dependem daquela alimentação porque não tem em casa outra coisa a comer. Quando a gente sabe que essa é a realidade, que é tão cruel, que é tão dura para essas crianças, a gente deveria se empenhar ao máximo para que quando ela chegasse lá, ela encontrasse uma comida de qualidade, que fosse não apenas gostosa, mas que fosse nutritiva. Certamente quando nós desperdiçamos, nós perdemos também qualidade. Eu estou à espera de uma única notícia boa no campo da educação que possa ser trazida. Uma única. Nós já fiscalizamos as 320 escolas da rede municipal. Não há um único item, eu desafio aqui qualquer um. Pode vir para cá para o microfone e dizer, existe um item na rede municipal que é bom. Um item. Biblioteca, iluminação, recreação, qualidade da merenda. Um único item. Eu desafio aqui. Pode vir trazer. Porque esta é a cruel realidade da cidade do Recife. Nós estamos negando um futuro digno a essas crianças, essas 94 mil crianças que estão na rede municipal, por tudo isso que nós estamos abordando aqui ao longo deste nosso mandato e que Vossa Excelência brilhantemente traz mais um elemento que não é novo, porque é um assunto que já vem sendo discutido aqui há bastante tempo, mas é pertinente porque está na ordem do dia. Então eu parabenizo o seu pronunciamento aqui e faço um chamado. Eu acho que o nosso líder Raul Jugman está aqui, ele vai reforçar isso também. Eu faço um chamado ao líder do governo, Gilberto Alves, para que o prefeito aceite o pacto que a gente propôs. O pacto em favor da educação. É injustificável o prefeito não querer fazer um pacto em favor da educação. Como é que nós vamos tirar o Recife dessa condição de vergonha se não houver um pacto? Talvez a não se querer fazer o pacto é porque não se quer modificar, não se quer transformar. Muito obrigado pelo tempo que foi... Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e passo para o vereador Raul Jugman, nosso líder aqui nessa casa. Assim que eu resolver isso aqui... Pronto. Obrigado. Priscila, eu costumo dizer que você, a mim, é das mais completas vereadoras que nós temos aqui. É propositiva, é fiscalizadora, é correta e tem uma disposição republicana e uma oratória compatíveis com essa posição. O que eu acho que nós estamos diante aí... Espera aí. Na parte de baixo, Roberto Carlos. Não. Isso. Não, acho que suba só um pouquinho, pronto. Tá bom. O que é que eu acho que nós estamos diante aí? Nós estamos diante do fato que é constatado uma vez mais, no caso pela negativa, de que o governo Geraldo Júlio é um governo de continuidade com o governo João da Costa. Na verdade, nós estamos diante, volto a dizer, do maior estelionato político-eleitoral da história do Recife. Um candidato que foi de oposição exerce um mandato de continuidade. E ao exercer o mandato de continuidade, evidentemente que ele herda esse tipo de compromisso que você, Priscila, também aqui denuncia, mas não constitui novidade. Não constitui novidade. Na verdade, é preciso observar que esse tipo de posicionamento leva a enormes equívocos. Veja o caso de acumulação dos salários do prefeito.
ele passa a usar uma lei que foi feita no governo João Paulo. João da Costa. Não, inicialmente depois ele faz uma modificação e se atribui a sua última forma ao governo João da Costa. No primeiro movimento em que a gente fez a crítica, você deve se recordar, o prefeito disse que aquilo era o quê? Um factoide da oposição. Factoide da oposição. Depois que nós ingressamos com ação por inconstitucionalidade da lei e também com ação popular na Justiça, o prefeito volta atrás e deixa literalmente toda a sua base que aqui apoiou ele, referendou, legitimou e disse que estava tudo muito bom e tudo muito bem, de calças curtas. Porque, na verdade, é inconstitucional e é, claro, aquela acumulação de imoralidade. Então, na verdade, isto é quanto mais na atual administração. E Vossa Excelência, no seu papel exemplar de fiscalizadora, vem aqui mais uma vez e com justíssima causa, porque foi quem levantou isso nos governos anteriores, fazer esta cobrança. E eu quero lhe dizer desde já, isso vai continuar, infelizmente. Isso, infelizmente, tende a continuar por conta do pacto que foi feito entre o governo anterior e o governo atual. Só nos resta aqui, portanto, incitar outras ações para que esses atos lesivos ao bem público, lesivos às nossas crianças e o sistema educacional venham a ser suspensos e interrompidos. Mas Vossa Excelência, mais uma vez, tem a nossa admiração. Está de bem, porque está fazendo aqui o papel da oposição, que é a defesa do cidadão, e que a senhora exemplarmente se desincume dela. Muito obrigado. Vereadora, Vossa Excelência, o tempo de Vossa Excelência já acabou, e a gente ia consultar a presidência, consultar o vereador Aderaldo Pinto, que é o próximo orador, mas ele não se encontra. E eu vou passar para o vereador André Regis, se Vossa Excelência concede 5 minutos, 10, 15. Eu concedo integralmente meu tempo. Muito obrigada, vereador. Conceder o tempo. Obrigada. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a parte do vereador Raul Jugman e dizer que, infelizmente, eu acho que Vossa Excelência está certa. As coisas caminham para a mesmice, para a continuidade, para a não ruptura. E o que não apenas nós da oposição, mas a cidade do Recife esperava era exatamente um posicionamento de ruptura para que novas práticas fossem estabelecidas na administração pública no Recife. Mas eu escuto a parte do vereador Jairo Brito. Vereadora, esse debate a gente já, como bem Vossa Excelência colocou, a gente já travou aqui várias vezes. E sempre a gente faz o levantamento de dados, como o Diário de Pernambuco fez, e observa-se que o processo ainda está em definição, em avaliação, em análise. Evidentemente que todo gestor público, ele tem o interesse de preservar o erário público. É realidade isso. E todo ele, para tomar uma decisão, ele se baseia na Lei 8.666, que é a Lei dos Contratos e das Licitações, assim como com a assessoria jurídica que ele tem no cargo que está exercendo, no caso, a assessoria jurídica da Prefeitura da cidade do Recife. Então a gente precisa ver o término disso, com certeza. As partes que estão sendo acusadas terão direito, têm o direito do contraditório, de se explicar, e vamos esperar a conclusão desse processo. Agora, em relação ao que colocou aqui o companheiro professor André Regis, eu queria dizer algumas coisas. Ele citou uma coisa que fosse relevante na educação. Eu vou citar aqui umas 5. Talvez ele, na gestão passada, não fosse vereador do Recife, não era vereador do Recife, mas eu vou dizer aqui 5, se Vossa Excelência me permitir, é claro. Primeiro, reconhecimento do piso nacional dos professores. Recife foi pioneira nisso, na gestão do prefeito João da Costa. E todo professor sonha, principalmente professores das escolas públicas municipais, que tinham um poder aquisitivo de salário baixo, e hoje, como Vossa Excelência sabe, houve a negociação salarial com o prefeito novo, o prefeito Geraldo Júlio, e a classe de professores já tinham sido contempladas ao longo da gestão passada. Segundo, ineditamente,
pela primeira vez, talvez, na cidade do Recife, que eu tenho acompanhado como cidadão, os alunos tiveram, no seu primeiro dia de aula, fardamento escolar, material escolar, tudo receberam no primeiro dia de aula na gestão passada. Terceiro ponto, a gente teve, Vossa Excelência coloca muito aqui, que eu não sabia que aqui está o vereador Antônio Luiz Neto, que foi um sindicalista, um representante de categoria, e foi colocado como professor secretário de Educação. E na época eu dizia que é importante você ter um professor de carreira para representar a categoria de professor. E, e na gestão de João da Costa, depois de muitos anos, não sei que ano foi, e Antônio Luiz Neto foi secretário, mas se colocou uma professora de carreira, professora Ivone, como secretária. Isso é gratificante para o professor. Todo mundo que faz parte do ensino sabe disso e do quanto é importante um professor como secretário. E aí vem os CMEs, que Vossa Excelência coloca sempre que não houve, mas houve o CMEI ali da fábrica de estopa, o CMEI lá do Ibura, do Jordão, o CMEI aqui do COC. Evidentemente que uma gestão de 4 anos, você não tem condição de fazer todos os CMEIs que você se colocou a fazer quando estava disputando a eleição. Claro, é lógico, você tem, vou dar um exemplo para Vossa Excelência, a gente vai votar aqui o projeto em setembro do programa plurianual, e são 4 anos, 4 anos, e você tem 4 anos para fazer isso, evidentemente, mas tem coisas, eu duvido, na história de gestores no Brasil, de prefeitura de estado, o que você propõe a fazer de proposta de governo nos 4 anos, você faz 100%. A gente sabe que não faz. Porque você, às vezes, acha que vai continuar o processo e trabalha para isso. E, finalmente, só para concluir, agradecendo desde já a sua paciência em me escutar, uma coisa que eu torno a dizer, eu queria muito que o vereador André Resch me mostrasse, porque ou eu estou ficando assim, meio assim, com problema de pensamento, mas eu vi uma linha de tendência crescente ali, no IDEB, eu queria que ele me mostrasse. Eu vi 4, 3.8, 4.1, 4.2, isso é a linha crescente do IDEB. Isso está crescendo, isso tem uma reta de tendência positiva. Eu queria que ele me mostrasse aqueles dados que ele mostrou, para ver se não tem essa linha, porque às vezes eu fico pensando, olhando ali na minha visão fotográfica, ilustrativa ali da projeção dele, e eu vi essa linha de crescimento no IDEB do Recife. Agora, mais uma vez, eu queria lhe agradecer e muito obrigado aí pelo espaço. Vereador Jairo Brito, para mim é uma honra poder contar com a participação de Vossa Excelência, a parte de Vossa Excelência, até porque, primeiro, que Vossa Excelência sempre pontuou questões importantes. E, segundo, que é até injusto não deixar Vossa Excelência falar, porque Vossa Excelência é o único vereador que defende a gestão João da Costa. Então, é importante realmente que Vossa Excelência ocupe aí o lugar de 2, 3. Então, eu acho que fiz mais do que o que eu teria que fazer, deixando Vossa Excelência falar. Vossa Excelência pontuou algumas coisas, eu vou tentar, antes de dar o tempo, a parte ao vereador Anderson, tentar também contrapor algumas questões. Vossa Excelência falou do fato de ter uma professora como secretária. Existem professores e professores, vereador. Existem médicos e médicos, existem políticos e políticos. Por exemplo, semelhança minha ou de qualquer um dos senhores aqui, por exemplo, com Natan Donadon, é 0. Então, existem políticos e políticos. Existem professores e professores. Então, o fato da ex-secretária ser professora não garante ganho nem para a categoria, muito menos para a qualidade do ensino. Muito menos para a qualidade do ensino. É uma verdade. A linha do IDEB, ela vem sendo sempre uma linha na crescente. Entretanto, para ela alcançar o mínimo
de padrão, que a gente não passe vergonha, vai durar 20 anos, vereador. A gente não tem esse tempo mais, não. A gente não tem 20, 25 anos para esperar sair de 4.2 para 5. Não tem, não dá para esperar. E a gente tem meios para acelerar esse processo. A questão do fardamento, que não era uma coisa inédita, as crianças já tinham fardamento, e o material escolar foi um avanço. Foi um avanço, entretanto, nem se dá mais no primeiro dia de aula. Tem criança que ainda está sem material e sem fardamento, e essa não é uma novidade desse ano. E você não precisa oferecer essas coisas com sobrepreço, com auditoria especial do Tribunal de Contas. É isso que a gente está colocando aqui. São essas questões que não dá para uma ação da Secretaria de Educação ou de qualquer outra secretaria não tem que significar desvio de conduta, pelo amor de Deus. Eu queria muito, vereador, estar discutindo, sabe o quê? A qualidade do material escolar, a qualidade do fardamento. Eu queria estar discutindo a qualidade da merenda, mas a gente não chega nem na qualidade, porque a gente tem que discutir o emprego dos recursos, que não são poucos. O Recife é a 6ª capital de maior investimento per capita em educação. Vossa Excelência falou do processo da Lei 8.666. A gente aqui também não está questionando o processo, não. Ao que tudo indica, o devido processo legal foi respeitado. As questões formais estão respeitadas. A gente está falando de, por exemplo, 688 mil refeições que foram pagas e que não foram consumidas porque não tinha criança para se consumir. Das duas, uma. Ou se foi para o lixo, ou elas de fato não foram feitas. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Infelizmente, essa é a grande questão. Mas eu escuto o vereador Anderson Florencio. Vereadora Priscila Krause, o tema de suma importância trazido por Vossa Excelência. A gente ouviu no começo do ano o governador do estado dizer que o mote era ganhar 2013. No Recife, infelizmente, nós estamos perdendo de goleada. Inicialmente, por ter a compreensão de que essa era uma gestão atrapalhada, de que não conseguia fazer acontecer as coisas, a manutenção da cidade, tudo que era importante do dia a dia. Mas, nos últimos dias, ao virar o semestre, a gente vem se deparando com algumas questões que nos chamam a atenção, porque trata-se de questões de probidade. Veio o reluz, o duplo salário, que nós questionamos, agora essa questão aí da merenda escolar, e tem outras que vão surgir, nós não temos dúvida, como o contrato do lixo, que sempre que nós colocamos essa questão e a gente não vê nenhuma posição do prefeito, da gestão e dos vereadores que defendem esse governo. Então, realmente, é de se lamentar. Lamentar que o Recife esteja perdendo 2013. Talvez a opinião do governador não esteja sendo seguida, especialmente pelo seu maior liderado, pelo prefeito dessa cidade. Então fica nosso questionamento, né, de que avanço vamos ter através do gestor Geraldo Júlio, tão anunciado na campanha como sendo um gestor avançado, como tendo um perfil de gerência qualificado, e chama a atenção, nos constrange até ouvir aqui nessa parte, o vereador que acabou de passar do PT, que me parece que a gestão está pior que a de João da Costa, pelo que eu entendi. Ele elencou alguns pontos positivos da passada e não defende essa. Então, eu realmente só tenho a lastimar e parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema. A gente espera que semana que vem não surja outro, e no próximo mês também não surjam outros, que parece que virou uma rotina. Agora a gente está discutindo questões de probidade dessa gestão, a gestão socialista. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e parece que é isso. Apesar de ser uma gestão una e de continuidade, um não defende o outro, que não defende o outro, enfim. Mas essa tá aí também é uma outra questão. O vereador também falou de uma questão que chamou muita atenção, que é a questão do não cumprimento de promessas. Quer dizer que o candidato deliberadamente engana o eleitor.
promete 40 novos CMEIs, transforma creche em CMEI, creche já existente em CMEI, faz 1 ou 2 novos e, de fato, não cumpre. E os 40 novos CMEIs? Até porque me parece também que o atual prefeito está caindo nessa esparrela. Tanto fez, e tanto ia fazer, e o sentimento que toma conta da população é um sentimento de frustração. Porque as coisas não acontecem. E por que as coisas não acontecem? Porque não houve ruptura, não houve uma cisão, as práticas continuam as mesmas. Esse governo não enfrentou as grandes questões de serviços. Está aí a merenda, a questão do lixo, a questão do material escolar. E quando enfrenta e faz outra licitação, dá em todas as suspeitas de indícios de favorecimento. Então, essa atual gestão precisa esclarecer. Eu joguei aqui uma pergunta objetiva. Como está sendo paga a merenda a Geraldo J. Coan pela prefeitura do prefeito Geraldo Júlio? Como paga? O contrato se encerrou um em setembro e o outro em dezembro. Na nota oficial publicada no dia de hoje, no Diário de Pernambuco, diz o seguinte, que o contrato foi prorrogado por mais 2 meses. 2 meses a partir de quando? A partir de quando? E além disso, que ainda está no tempo hábil para publicação. Ora, se pegar a lei 8.666 no seu artigo 61, parágrafo único, ela diz o seguinte: a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. Tempo hábil. Tempo hábil. E o que é que se justifica essa questão recorrente da gestão Geraldo Júlio de não publicar os instrumentos jurídicos no portal da transparência, no diário oficial? Qual é a dificuldade? Em que é que isso implica? Isso implica, sabe o quê? Na nulidade dos atos. Porque o ato, quando ele não é público, o ato administrativo, quando não é público, é nulo. A não ser que, assim como o Senado Federal, exista na Prefeitura atos secretos. Vereadora, o tempo de Vossa Excelência acabou. E o próximo orador é o vereador Wantos Florencio. Não, eu vou concluir. Procede, vereador. Passa algum tempo para a vereadora. Não precisa não, eu vou concluir, presidente, imediatamente. Então, Vossa Excelência. Eu vou concluir repetindo apenas a pergunta que fica e que fica sem resposta: como está sendo pago e como será feito. O contrato da SP acabou agora, no mês de agosto. Então tinha até o dia 5. A gente tem até o dia 5. Ou até um pouco final do mês para um aditamento de prorrogação de prazo. Vai sair esse aditamento ou não vai? Vai ser publicado ou não vai? Porque as questões polêmicas, cruciais do Recife não são públicas. Falta de transparência, de resposta e de clareza. O Recife não pode admitir isso. Vereador Wantos Florencio, Vossa Excelência é o próximo orador inscrito. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos trazer um tema mais leve, porque está difícil, né, a manutenção do mandato dessa forma. Todos os dias temos questões importantes e questões que realmente afligem o cidadão recifense. Quero falar aqui que nós vamos completar, o ano que vem, 2014, 190 anos da Confederação do Equador. Em 2017, 200 anos da Revolução Pernambucana. Com essas revoltas, Pernambuco ecoou aos 4 cantos o grito republicano e federativo. Ideais estes que viriam a ser
proclamados em 15 de novembro de 1889, antecipando ao Brasil o futuro que chegaria. No entanto, esse sentimento progressista e de vanguarda, brotado do seio pernambucano, foi reprimido vorazmente pelo absolutista Império Brasileiro à época, condenando Pernambuco a pena cruel e irreparável. E não obstante o derramamento de sangue promovido contra filhos desta terra, julgamentos perversos calando nossa resistência e sabedoria, sofre ainda Pernambuco a agressão que sangra na alma até os dias atuais, a da separação em retalhos desta terra-nação que costumeiramente sempre nutriu os brasileiros de imaginação e bravura. Calando a liberdade, o Império Brasileiro promoveu o desmembramento do território pernambucano, que perdeu pela Revolução de 1817 a província de Alagoas e do Rio Grande do Norte, antes jurisdições pernambucanas. Logo mais, em 7 de julho de 1824, pela represália à Confederação do Equador, através de novo decreto do imperador Dom Pedro I, mais uma fatia substancial do seu perímetro foi sublimada, a província de São Francisco, equivalente a 2 vezes o tamanho atual do estado de Pernambuco, tamanho semelhante ao do território uruguaio. Ainda no mesmo século, o Brasil se aprimora e reconhece a tese pernambucana da República. No entanto, nenhuma reparação às perdas aqui sofridas foi tomada. É evidente que após aproximadamente 200 anos, não cabe a reintegração territorial dessas localidades. Os co-irmãos alagoanos, norte rio-grandenses e baianos do São Francisco pavimentaram aos poucos sua espiritualidade naquelas regiões. Contudo, prejuízos geográficos, culturais, econômicos e sociais não se encerram com a punição. Ela segue a cada dia fermentando seus efeitos. Pois bem, quão mais rico seria Pernambuco com um vasto litoral de águas quentes e turísticas? Como mais desenvolvido e agrícola experimentaria nosso sertão mageado longamente pelo velho Chico? Que relacionamento nacional teria Pernambuco adentrando ao centro do Brasil? Respostas das mais variadas, porém, sem hipóteses de mais prejuízo a este povo de luta. Como reaver essa lacuna jogada ao tempo? Por isso, estamos entrando com um requerimento, solicitando à gestão municipal que elabore e apresente ao governo federal um projeto de um monumento a ser construído na cidade do Recife, que simbolize o resgate histórico, cultural e reparador pelos danos e punições sofridas por nossa terra. Não se trata de um presente sem pormenor, e sim de um reconhecimento justo e honraria da nossa história. O Recife, como capital pernambucana, deve puxar o condão desse resgate histórico e sentimental do povo pernambucano, não abrindo mão de inserir no seu território, no território do Recife, um símbolo de nossa cultura, de nossa história e de nossa tradição. Então nós trazemos esse ponto, vereador André Regis, porque acho que a manutenção da nossa cultura, da nossa história e o resgate desses fatos é tão importante. Como disse, nós perdemos um vasto litoral, nós perdemos Magiano São Francisco, um grande território, e Pernambuco deve ser recompensado, ao menos simbolicamente, desse fato. Por isso trago esse tema para esse debate e escuto Vossa Excelência com todo prazer. Querido vereador Anderson Florencio, em primeiro lugar quero parabenizá-lo pela trazer esse tema a esta casa. É importante que a gente discuta a nossa história. Quem quer construir um bom futuro tem que conhecer bem o seu passado. A proposta é muito interessante, espero que tenha o apoio de todos os nossos pares, para que a gente possa valorizar esse aspecto tão importante da nossa história. Acredito que nós também podemos, a partir desta proposta, presidente, também criar mais elementos para o turista. Ou seja, o turista, ele gosta, quando visita uma cidade, de conhecer pontos históricos. Ele gosta de visitar locais onde a história aconteceu. E, de fato, o que aconteceu aqui com a Confederação do Equador em 1824 merece todo o nosso
apoio e incentivo para que a história continue viva. Essa discussão, ela se travou também em 1988, quando estávamos fazendo a atual Constituição. A nossa atual Constituição, vereador Eurico Freire, nós podemos fazer alguma coisa para comemorar os seus 25 anos de existência, agora no dia 5 de outubro vindouro. E eu recordo que durante os debates constituintes, um dos temas que foi levantado pela bancada de Pernambuco era anistia para Frei Caneca. Se Frei Caneca liderou um movimento revolucionário para transformar o Brasil numa república, se o Brasil passou a ser uma república, era preciso restaurar, era preciso devolver para Pernambuco aquilo que lhe foi tirado. Evidentemente que não era possível, por tudo que foi colocado, não seria possível restituir tudo que foi tirado em termos de tamanho territorial, por exemplo. Na época, inclusive, o que aconteceu foi que, na tentativa de se recompensar Pernambuco, ou de compensar Pernambuco pela perda, foi entregue à administração de Pernambuco a ilha de Fernando de Noronha. O então território federal de Fernando de Noronha não foi desmembrado do território da União e veio, mais uma vez, a compor o território de Pernambuco. E aí vai ter uma sugestão. Eu acredito que a gente pode fazer esse debate também. A ilha de Fernando de Noronha é um dos nossos grandes patrimônios. E Pernambuco pouco lucra com a ilha, porque pouca gente faz associação entre Fernando de Noronha e Pernambuco. A sugestão que eu daria, se esse debate fosse travado, porque esse é o debate em outra casa, que seria a casa da Assembleia Legislativa de Pernambuco, é de mudar o nome da ilha de Fernando de Noronha, transformando a ilha de Fernando de Noronha na ilha de Pernambuco. Porque aí sim a gente poderia associar a ilha ao nosso patrimônio e, de fato, fazer com que houvesse uma valorização da nossa atividade turística, inclusive trazendo pessoas para Pernambuco, não apenas aqui, mas Pernambuco Alemar, lá na ilha que hoje é chamada de Fernando de Noronha, que foi um donatário que recebeu a sua capitania e jamais veio tomar posse. Então nós não estaríamos aqui causando nenhuma grande lesão a um donatário que, de fato, desprezou o que foi recebido na época manuelina. Muito obrigado pela parte. Espero que mais temas como esse sejam trazidos para essa casa, porque, afinal de contas, conhecer bem o nosso passado é uma obrigação do ponto de vista da defesa dessa cidade que tem história. Poucas cidades no Brasil têm mais história do que a cidade do Recife. Lamentavelmente, nós não temos o compromisso com fazer com que essa história seja tão viva e tão festejada, comemorada, ressaltada, porque o item que tem nos envergonhado, conforme temos aqui tratado, sempre tema é o tema da educação. Muito obrigado. Agradeço a parte, vereador André Regis. Realmente é de se lamentar, né, que pouco discutimos esses assuntos históricos da nossa cidade, do nosso estado. Não é? Talvez poucas pessoas, né, conseguem escrever uma estrofe sobre Frei Caneca. E, às vezes, mais de uma lauda sobre Tiradentes. Então, o resgate da nossa história, da nossa cultura, é mais do que importante. Mas eu faço questão de escutar o vereador Raul Jugman. Confesso-me surpreso com a ousadia e, ao mesmo tempo, a oportunidade, como me dizia ainda há pouco aqui o líder da oposição, Gilberto Alves, da vossa proposta. Aliás, do governo. Eu acho que é a expectativa de contar com um parlamentar da vossa envergadura. Falamos depois. Mas só prosseguindo, o que eu queria dizer é o seguinte, é que a Confederação do Equador se insere no conjunto de movimentos que estão relacionados à construção do Estado brasileiro e à preocupação das elites imperiais, que era a unidade territorial do Brasil. Eles tinham como exemplo o que acontecera no Império Colonial
espanhol na América do Sul, que apesar do sonho de Bolívar, se fragmenta em várias disputas entre caudilhos e também, evidentemente, uns a favor e outros contra os interesses do que era o grande império colonial da época, que era o Império Inglês. Então, o pensamento dominante nessa elite, o Anderson, passa a ser exatamente a necessidade da centralização, a necessidade de manter a integridade territorial. Só que isso vai se chocar exatamente com os interesses regionais, ou, como se dizia na época, das províncias, né, de obter uma certa margem de liberdade. Esse movimento, ele vai se dar durante todo o processo que vai desde a independência, passando pela Constituição interrompida e a Constituição de 1823-1824, e não por acaso a Confederação está exatamente muito próxima nesse instante, porque ela é um movimento que visa a descentralização. Evidentemente que outros movimentos pegam carona nisso, né? Pega carona a questão liberal, a questão da descentralização e outros movimentos mais. Entretanto, é importante ressalvar que o grande herói da Confederação do Equador, o Frei do Amor Divino Caneca, e tem esse nome de Caneca porque o pai era tanoeiro, ele vai ser, nesse período, ao lado do Zé Bonifácio, talvez os dois grandes formuladores que nós temos no Brasil nesse período, com a diferença que Frei Caneca era muito mais democrata do que foi José Bonifácio. De qualquer sorte, é aqui que nós vamos inscrever em todo o território nacional o primeiro brado, o primeiro grito, no sentido daquilo que significaria para todos nós, né, a descentralização, um outro tipo de federalismo e, inclusive, os albores do que viria a ser depois a própria República. Por tudo isso, eu acho que Pernambuco tem que louvar os seus heróis. E a vossa proposta, ela assume uma propositura que deveria ser assumida por toda esta casa, por todos nós, independentemente das posições. De tal sorte que o seu discurso, ele me parece algo que deveria ser ouvido por todo esse plenário e a sua proposta referendada igualmente por todo esse plenário. Porque não é só uma questão pernambucana que Vossa Excelência traz aqui, é uma questão de memória nacional e ela precisa e deve ser reverenciada, sobretudo pelo movimento antecipador que foi 1824. Então, parabéns, Vossa Excelência demonstra mais uma vez que, embora curta a sua passagem, ela é intensa e marcará essa casa. Agradeço as palavras, incorporo a parte de Vossa Excelência. Então, nós ficamos com esse registro, né, para que o Recife possa se preparar para 2014, para 2017, apresentando um projeto de construção de um monumento que simbolize essas lutas e revoltas libertárias. Então fica esse nosso pedido. E também acrescentamos, vereador André Regis, como dito por Vossa Excelência, que o turismo cultural da nossa cidade é pouquíssimo explorado. Temos várias igrejas históricas, cemitérios históricos, monumentos históricos, ruas históricas, e pouco se vê ao explorar o turismo nesse sentido. Em outras cidades, até menos tradicionais, como vou dar um exemplo, Curitiba, existe um roteiro turístico programado com algo que foi criado simplesmente para receber o turista sem ter a vocação que o Recife tem. Então fica esse nosso registro e o nosso pedido para que o Recife parta na frente e traga para o seu território a construção de um monumento que simbolize esse momento importante da história do país e da história de Pernambuco. Obrigado. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Isabela de Rodão. Não se encontra. Próximo inscrito, vereador Eurico Freire. Declínio. Próximo seu, declínio também. Como não tem vereador inscrito no tempo de liderança nem explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, amanhã, terça-feira, às 15 horas.